conhecendo a história de José, primeiro os seus irmãos pensam em matá-lo, e depois eles trocam de ideia e decidem vendê-lo. Ele agora é um escravo, um garoto criado numa família de boa vida, de classe média, um rapaz bem educado, você vê pela história de José e dos irmãos, mas é agora vendido como escravo, não tendo vontade, e vai parar nas terras do Egito. Irmãos, me diga uma coisa, como é que eu vou ver a presença de Deus aqui? É fácil ver a presença de Deus quando tudo vai bem. É fácil ver a presença de Deus quando tudo se encaixa. É fácil ver a presença de Deus quando as respostas estão todas respondidas. As respostas que nós queremos estão atendidas, estão ditas, estão claras. Mas como é difícil ver a presença de Deus quando o caos se instala, e quando nós temos que perceber que nós perdemos até mesmo parte daquilo que é identidade, porque o que acontece com José aqui é perder aquilo que o trazia identidade, sua casa, sua cultura, sua família, sua língua, sua refeição, seu povo, a culinária, tudo ele perdeu. Deus vai despi-lo de todas as coisas. E aí você vai perguntar assim, pastor, e Deus continuava ali? Deus continuava ali. Em vários momentos desse texto de Gênesis, desde o capítulo 37, quando começa a história de José, a Bíblia diz assim, e Deus estava com ele. Repete comigo, e Deus estava com ele. De novo, igreja. Traz para o pessoal, e Deus está comigo. De novo, e Deus está comigo. Até nesta hora aqui, onde parece que nós não reconhecemos a nós mesmos. É tanta perda, é tanta dificuldade, é tanta coisa estranha acontecendo. O cara vai parar numa terra estranha, num povo estranho, mas ali o Senhor estava com ele. Havia, e atenção, havia a ideia de propósito. Essa ideia de propósito é que faz toda a diferença e tem toda a correlação com a presença de Deus. Porque quando você não entende nada, José tinha todo o direito de reclamar, de não entender nada do que estava acontecendo, mas ele podia confiar num propósito. A Bíblia fala muito de propósito. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Você crê nisso? Isso é propósito. Ora, se esse texto paulino em Romanos é verdade, é que há um propósito na existência. Há um propósito na vida do crente, há um propósito na caminhada, há um propósito na jornada. Você pode não entender, mas confia, há um propósito. Porque naquela hora em que José é vendido como escravo e tem perdas, o que lhe resta a não ser confiar no propósito de Deus? O que lhe restava? Há um quinto momento nessa história de José, que é um momento que eu chamo do momento do refrigério. Ele vai para o Egito e vai parar na casa do Potifar, comandante das tropas do Egito, um homem conhecido, um homem poderoso, e ele ali é honrado. Mas às vezes, o lugar da bênção é o lugar da luta.
o mesmo lugar em que você é abençoado, você vive crise. O mesmo lugar onde você é honrado, você passa luta. E isso foi o que aconteceu na casa de Potifar. Ele chega e recebe a honraria do governante, impressionado com as suas habilidades. E José tinha uma habilidade extraordinária de administração. José foi talvez um dos maiores administradores citados na Bíblia e em toda a história. A competência administrativa, a visão de José é algo a ser estudado. Mas lembre-se, ele não tinha só a visão do homem. Lembra lá atrás que ele tinha competências espirituais e ele via a partir de revelações de Deus? E quando ele está na casa do Potifar, ele recebe um grande golpe na sua vida. Ele já tinha sido vendido pelos irmãos, traído pelos seus irmãos. Ele já tinha perdido tudo e agora ele perde, ou ele é afetado na parte do seu caráter. A mulher do Potifar, não conseguindo seduzi-lo, o acusa e faz com que José vá parar na prisão. Nesse momento aqui, ele é atacado frontalmente, na sua moral, e ele é injustiçado. Gente, tem alguma coisa mais dura do que uma pessoa ser injustiçada? Do que você receber uma acusação por algo que você não fez? Você ser atacado, e olha, isso não é privilégio de José. Talvez todos que estamos aqui, ou você que está em casa, já tenha experimentado em algum momento da sua vida uma injustiça, uma calúnia, uma mentira contra a sua vida. Todos nós. E mesmo nesse momento da calúnia, do lugar em que ele pensou estar sendo abençoado e honrado, ali ele começa a ser envergonhado, ele começa a ser afrontado, ele começa a ser atacado. Ali o Senhor continuava com José. Irmão, minha irmã, olhe para mim, pense nisso na sua vida. Você pode estar passando todo tipo de dificuldade, você pode ter tido lutas na sua casa, você pode estar numa crise com a sua família, você pode estar numa dificuldade pessoal, você pode estar em crise com a sua vida profissional, você pode estar sendo injustiçado, mas uma coisa você não pode perder de vista: o Senhor continua presente e Ele diz: eu estarei com você todo dia. Essa é uma das coisas mais poderosas que emanam da cruz, a presença de Deus. A presença de Deus. Sem ela não vamos a lugar algum, sem ela não vamos entender, sem ela não vamos compreender. É a presença de Deus que traz discernimento, é a presença de Deus que traz clareza. É a presença de Deus que traz conforto, é a presença de Deus que traz paz. No meio de toda turbulência, de toda luta, foi a presença de Deus que sustentou, abençoou a vida de José.